Seja bem-vindo ao Felicidade Empreendedora, a arte de construir empresas com lucro e liberdade. Aqui você aprende que empreender não precisa ser pesado. Você pode construir negócio que não seja um problema no seu colo no futuro, mas sim que potencialize a sua felicidade e te recompense como empreendedor. Bora desvendar o código dos negócios extraordinários? Estou aqui com um empresário de um segmento que eu tenho certeza que ele pode resolver problema seu. É que tem negócio que não dá para vender para todo mundo, né? Mas tem negócio, por exemplo, não é o caso dele, por exemplo, uma fábrica de chinelo. Todo mundo usa chinelo. E o negócio dele também resolve o problema de todas as pessoas que existem no planeta. Seja bem-vindo, doutor Lucas Firmino. Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. É um prazer estar aqui na sua companhia. Tá bom. Fala um pouquinho do Lucas aí, qual problema você resolve no mercado? Eu sou o Dr. Lucas Firmino, eu tenho uma clínica chamada Clínica de Leon e nós resolvemos o problema de cuidar do sorriso das pessoas. Mais especificamente em transformar o sorriso das pessoas com lente de porcelana e prótese sobre implantes. Muito bom. E qual o posicionamento da empresa hoje em termos de tamanho e o produto principal, assim? Perfeito. Hoje, com a nossa estrutura, mais ou menos um prédio de 4 andares, 1.600 metros quadrados, é a maior clínica da América Latina no segmento, especializada em lente de porcelana, que é o nosso carro-chefe. Então, a transformação do sorriso com as lentes de porcelana. Hoje a gente está falando de uma equipe aí de 126 colaboradores, entre a equipe técnica, dentistas e a equipe interna, e 2024, 30 milhões de faturamento, 31 milhões para ser mais específico, e 2025 estamos almejando chegar nos 38 milhões. Lucas, você formou quando? E por quanto tempo você trabalhou sozinho, com pouca gente ou com mais um funcionário te assistindo? Eu formei no final de 2012, início de 2013, então vai mais de 12 anos, né, assim, de formado. Formei na UFMG, aqui mesmo em Belo Horizonte, e da equipe, assim, eu comecei a montar a equipe 2018, mais ou menos assim, comecei a montar a equipe, foi um tempo depois, né, uns 5, 6 anos, assim, comecei a montar uma equipe maior. Até antes, eu era, assim, o principal da equipe, atendia com volume já, mas comecei a expandir a equipe 2018, mais ou menos. Você foi bom tecnicamente, né? Muito no que você fazia quando você executava a mão na massa, porque eu fui indicado, por exemplo, a ser atendido por você, como você sendo uma referência na questão de reabilitação oral, e te procurei numa fase difícil, porque eu estava com um excesso de bruxismo por estresse, por causa de negócio da empresa, estava passando por uma dificuldade em 2018, e você é um cara realmente especialista nisso, bom no que faz. E é um desafio para todo empresário, não só no segmento odontológico, né? Para aquela pessoa que é profissional, que ela executa, que ela atende diretamente o cliente, que ela coloca a mão na massa, monta um negócio e ela começa a fazer. O desafio é tirar esse processo, aquilo que você é muito bom para fazer, e você delegar, né? Contratar mais um dentista, mais outro, e manter o padrão. Como que você fez para que isso acontecesse? A virada de chave, assim, para mudar de atender sozinho para atender com equipe foi um caso curioso, que foi, basicamente, eu acho que quando alguns prestadores de serviço da área da saúde percebem que eu estava trabalhando muito e tudo mais, mas aí aconteceu de eu travar a coluna. Tive um problema de saúde, assim, travou a coluna, e eu tive que desmarcar minha agenda durante 2 semanas e alguma coisa. Deu quase 3 semanas. E aí, literalmente, quando você passa por algo assim desse tipo, você é a mão de obra, a clínica, que você acha que é uma empresa, mas na verdade é a clínica, afunda, né? Você simplesmente para de ter o faturamento que tinha ali, e aquilo me impactou muito. Aí eu falei, cara, acho que não dá para contar só com a minha mão de obra ali, é melhor começar a pensar em formar time. E aí o grande desafio é esse, porque a gente tira aquele chapéu, né, do técnico, do especialista ali, que você tem confiança, você estudou muitos anos para aquilo, você aprofundou naquilo, você ganhou o respeito e a autoridade dos pacientes, mas agora está na hora de formar time. Eu acredito que o que eu tive a felicidade de acertar foi a questão de começar a formar algumas turmas
no educacional, então eu treinava, né, pessoalmente alguns alunos, e alguns desses alunos começaram a fazer parte da minha equipe. Então isso aí foi uma forma de facilitar a expansão do time. Mas ainda assim, eu acho que o mais difícil foi o psicológico, viu, Marcos? Assim, de aceitar que eu tinha que começar a entender mais de gestão, começar a entrar para esse outro lado que, entre aspas, é um pouco menos divertido. Hoje eu adoro. Eu até te falo que é onde eu verdadeiramente me encontrei, mas de parar de ser o especialista e focar em ser um gestor de um time ali. Então essa transição é mais difícil, eu acho que a parte educacional me ajudou a ir trazendo o time e ir passando essa expertise e essa autoridade para eles. Pois é, e como ter essa inteligência emocional, né? Porque eu comento sempre que um problema que acontece no caminho, você tem que transformar esse problema em alternativas, né? Em solução. O caminho que você passa todo dia, você vai passar sempre ali. Se não tiver uma obstrução em algum momento, você não vai aprender outro caminho. Então, sempre, quando tem um problema que aparece na vida do empreendedor, ele pode pensar pelo lado positivo. O que eu vou aprender com isso agora? Então, você passou mal, travou a coluna, e foi a partir dali que você pensou, poxa, minha empresa não pode depender da minha presença, da minha mão na massa para faturar. Exatamente. Né? E ainda é pior do que o caso do cara que ele é empresa sozinho, não tem funcionários, né? Uhum. Porque se ele está sozinho, não tem funcionário, o custo dele é menor, pelo menos, né? Você já tinha uma empresa com gente, mas a empresa dependia totalmente de você. Exatamente. Travou a coluna, você tinha um caminhão nas costas, não era só o peso das suas contas, de mais de um monte de gente, né? Exatamente. E aí que foi, aquilo ali me impactou demais. Eu falei assim, literalmente caiu a ficha do quão dependente a empresa era totalmente de mim. Então foi exatamente isso. Se fosse só eu ainda com uma recepcionista e um auxiliar, era mais tranquilo. Já tinha um time formado ali, e esse time todo, enfim, chega todas as contas para pagar. E aí aquilo ali pesou muito. Eu falei, eu vou ter que começar a entender um pouco mais desse outro jogo. E aí que eu comecei a aprofundar um pouco mais em gestão, comecei a focar nisso, né? Uhum. E você, qual o plano para a empresa dos próximos anos? O que você tem planejado? Pretende abrir novas clínicas, novas unidades? A gente está no mecanismo de expansão, a gente abriu a primeira em Balneário Camboriú, né? Lá no sul do Brasil. E agora a gente está focando estrategicamente em expandir mais regionalmente aqui, dominar essa área maior primeiro e depois pensar em colocar uma grande clínica em cada capital. É esse o foco que a gente está evoluindo agora. Quando você começa a crescer dessa forma, chamar a atenção, a maior clínica da América Latina, e você mesmo fabrica, Sim. A fabricação própria, né? Isso, o laboratório é interno. Então, você começa a chamar a atenção do mercado. Já tem aparecido proposta de gente querendo ser sócio, comprar a empresa. Como você vê a empresa, muito além de ser uma fonte de renda para você momentânea, mas uma criação de valor nessa marca, equity, de valuation? Proposta e pessoas interessadas em expandir, fazer parte da expansão, tem muito tempo, já tem alguns anos que aparece muito interessado, exatamente igual você falou, porque a gente chama um pouco a atenção do mercado, né? Então algumas pessoas querem implementar esse modelo de negócio e fazer acontecer. Só que eu era muito receoso quanto a isso, porque é difícil escalar realmente a expertise ali, né? A qualidade. A gente investe tanto para ter uma qualidade de atendimento ali, tecnologia, e às vezes isso era um pouco difícil de escalar. E agora a gente está abrindo mais para isso. Em questão a equity, no nosso mercado, ele tem um desafio, viu, Marcos? Que é a criação de equity no setor de prestação de serviço da área de estética e saúde, quando você está com ticket médio um pouco mais acima e tal, uma qualidade de trabalho um pouco acima, e não redes, ele tende a ser um desafio ali. Então agora nós estamos focados em ver se a gente consegue criar basicamente essa forma de equity para a gente conseguir trazer esse resultado, a empresa gerar valor e a partir disso a gente conseguir ter alguns fundos interessados em compra. Já tivemos essa conversa com alguns, mas ainda precisa de mais base, precisa criar mais coisa para a gente conseguir alcançar isso, entendeu? Vocês têm visto oportunidades de mercado dentro da carteira de clientes que vocês já têm para servir esses clientes com outros produtos, talvez até ter uma opção também de um motor como rede, ou você pretende manter esse posicionamento exclusivo? E você, está gostando do conteúdo? Não se esqueça de curtir aqui embaixo, compartilhar com seus colegas empreendedores e mais, comente, será um prazer ouvir a sua opinião.
E se você quiser se aprofundar um pouco mais sobre gestão empresarial, você pode clicar no link da descrição e conhecer o que nós temos. Por exemplo, sobre nossos encontros de network, encontros presenciais, conteúdo de gestão empresarial. Você pode também conhecer o que nós temos online para você que mora longe de Belo Horizonte. É só você preencher o formulário e nos enviar uma mensagem e será um prazer receber seu contato. E aí, Lucas? Vai continuar mantendo esse formato, esse posicionamento, ou vai abrir novos motores, talvez novos modelos de, talvez rede, algum atendimento talvez mais popular? Cara, no nosso mercado eu já testei muita coisa, mas as três principais frentes eram licença de marca, franquia e a rede própria com essa, como você falou, um pouco mais exclusivo, um pouco mais. Nos testes, basicamente isso, abre franquia, abre licença de marca e hoje o que a gente foca é realmente nessa questão mais exclusiva, com esse posicionamento mais exclusivo, ticket médio mais alto, entregando, o que a gente fala, é entregando o luxo que cabe no bolso. É para uma classe, uma qualidade classe A, mas para classe ABC. Então, esse é basicamente o nosso projeto hoje, que é o que a gente está focando. Você atende famosos também, né? Você é procurado por pessoas. Já aconteceu gente vir fora do país para ser atendido aqui? Já, assim, até é uma coisa interessante, porque a gente fala muito com os pacientes que eu não fico atendendo só famoso, porque vem jogador de futebol, cantor, MC, ator e tal, e a gente já atendeu pacientes de mais de 27 países, a última vez que eu dei uma olhada. Então, e tudo indicação. Então tem muito paciente, às vezes, realmente do exterior, brasileiros que moram fora, e acaba que a internet hoje acaba realmente transpondo barreiras, e a gente tem muita indicação e atende. Uma semana do mês eu tenho só de pacientes do exterior. É uma agenda reservada para pacientes do exterior. Como você se sente? Se você quiser falar, você fala, senão a gente passa a pergunta. Mas você é um cara do mercado, né, odontológico, e você se posiciona na sua vida pessoal de uma forma, não vamos dizer ostentação, mas você gosta de um motor, isso te ajuda a fechar contrato, isso ajuda você a trazer clientes com esse perfil, ou isso de fato é a paixão pessoal do Lucas, ou você aproveita, une o útil ao agradável? Eu acho que eu uno o útil ao agradável, porque eu gosto, então gosto de viajar, gosto. A gente fica brincando que dentista não gosta só de motorzinho, né? Gosta de motorzão também. E aí acaba que uma coisa liga a outra. Interessante, viu, Marcos? Atrai todos os públicos, cara. Por quê? Eu acho que o interessante é fazer no tom certo. Porque a linha fica tênue entre ostentação e inspiração. Então, assim, eu me atento muito a ser algo inspirador. Assim como quando eu comecei, eu via cara com carros, né? Igual hoje, sei lá, tem um Corvette e tal, era um carro dos meus sonhos. E eu via isso e aquilo me inspirava. E ao mesmo tempo eu sei que às vezes a pessoa pode demonstrar um pouco o mesmo estilo de vida, viagens internacionais e tal, e parecia muita ostentação. Então a gente usa isso no marketing, assim, é um posicionamento intencional, mas com gostinho um pouco da minha vida pessoal mesmo. Eu sou um cara, por incrível que pareça, um pouco reservado, tá? Não parece muito, assim. O marketing não pode parecer muito, mas eu sou muito tranquilo. Agora, de fato, é uma coisa que a gente usa e aquilo ali cria algum posicionamento na cabeça dos nossos pacientes, porque tanto classe A, B, C, a gente tem tecnologia que faz ter condição de pagamento, e isso a pessoa vê o seguinte, olha, eles são bem posicionados, tem uma qualidade, porque senão ele não teria conquistado essas coisas. Então, imagino que a qualidade de serviço dele deve ser boa e a gente atrai as pessoas assim e ao mesmo tempo mostrando um pouquinho da minha vida. Eu acho que essa que é a ideia. Você também, como que você vê também a questão dos locais? Você gosta de frequentar ambientes até de networking, né? Com pessoas que têm um posicionamento num nível mais de excelência. Perfeito. E você pertence a algum grupo, né, hoje da sua área, mastermind, de clube empresarial, e são pessoas importantes que às vezes aí vem e conecta também aquela pessoa da classe mais inferior, né? Porque ela olha para esses grandes, ela segue eles e se inspira neles também. Então isso acaba te ajudando a trazer tanto o famoso, se você quiser falar de algum famoso que você já fez tratamento, fica a seu critério, falar alguns nomes que você pode, e quanto isso também faz você vender para a classe baixa, né? Que são fãs dessas pessoas. Funciona dos dois lados mesmo. O grupo de network ele tem duas intenções, né? Eu faço parte do High Growth hoje, do Thiago Reis, e do Gold Age, do Thiago Finch. Curiosidade, são dois Thiagos, né? Mas um é do marketing digital, o outro é B2B, de empresas ali que é focado na máquina de vendas. E esses grupos são grupos, assim,
com investimento alto, né? Acima Claro. de R$ 180.000 por ano e tal. E eu sei que você faz parte de um grupos mais seletos ainda, que eu conheço, os grupos que o Marcos faz parte. Então, são coisas que servem para a gente aprender muito, tá perto dos bons e aplicar isso para o nosso mercado. E, de fato, eu acredito que acontece isso. Os pacientes, muitas vezes, veem a gente atendendo alguns famosos, como o Luan do Galo, o Hever, jogador do Galo também, o Raniel, jogador do Cruzeiro, o Lucas Silva, jogador do Cruzeiro. Então, assim, já atendemos muitas pessoas famosas nesse sentido, alguns atores, cantores, MCs e tal. E isso daí a pessoa se identifica. Ela se identifica e fala, poxa, se as pessoas estão indo lá, se ele está no meio dessas pessoas, isso também traz uma autoridade. E com isso ela quebra aquela barreira inicial de atrito para conhecer o nosso serviço, né? E isso a gente consegue ter uma atração de pacientes muito grande nesse sentido. Mas os grupos de Mastermind e Network servem para esses dois motivos. Tanto para causar inspiração e causar autoridade com os pacientes, mas ao mesmo tempo também a gente aprender muito e aplicar no nosso negócio. Ok. E você, hoje, como é que está a construção de liderança? Você está com mais de 100 pessoas do time, né? A construção de liderança para que o Lucas também não fique sobrecarregado, porque na prática, quanto mais o empresário cresce, cada funcionário que ele contrata, mais as costas ficam pesadas. Como você tem feito para construir liderança de forma que cada funcionário que vem agregar a equipe faça de verdade funcionar melhor, que de fato ele colabore e não atrapalhe? Como organizar os processos, a cultura? Você tem trabalhado isso para que você não seja uma pessoa sobrecarregada e não seja, né, um escravo do negócio, porque não adianta andar no carrão bonito, mas também trabalhar domingo até 10 da noite. Como que você tem feito isso? Cara, eu tenho buscado bons mentores, assim. Tem um cara que chama Marcos Alexandre. Mas de verdade, gente, não é rasgando, assim, puxando saco, não. Mas eu fiz o seu curso, né, Marcos? E antes do curso, tá? O curso foi só para eu entender um pouco sua metodologia. Mas eu lembro, cara, que a gente, enquanto eu te atendia, a gente conversava muito. Uhum. Sem brincadeira, tá? Você me passou uns 2, 3 insights ali que mudou a minha empresa. E um dos que impactou muito foi isso, que você falava, Lucas, olha, eu mudei radicalmente. Agora eu tô organizando meu time para conseguir tocar. E aquilo me inspirou muito. Então eu comecei a trabalhar nisso, comecei a procurar mais sobre isso. E, de fato, aí fui pagar o preço de aprender a formar um time de líderes que cuida dos liderados. Uhum. Então foi essa ideia. Hoje a gente investe muito em cultura, ou seja, o treinamento focado para a gente trazer cada vez mais pessoas alinhadas na nossa cultura ali, que é algo difícil de você aplicar e medir, né? Porque é intangível, mas a gente realmente foca nisso. Eu já até comentei com você que a gente usa aquele aplicativo Feeds, sim, que ajuda, né? Os colaboradores entram no feedback, aplicativo, feedback, recebem feedback, isso. Montamos a equipe lá de cultura mesmo, né, junto com o RH, para fazer esses treinamentos, a questão do treinamento inicial que o colaborador recebe. Então, assim, hoje o que funcionou para mim foi entender que você realmente tem que montar um time de líderes e esse time de líderes tem que conseguir passar isso para os liderados. Hoje, então, ao invés de eu ter que conversar com 120 e tantas pessoas, eu converso com 8. E esses 8 eu tenho reuniões semanais, one-on-one, assim, proximidade maior para eles conseguirem passar para o resto do time. Isso foi muito inspirado que eu aprendi com você mesmo e na hora de aplicar deu um trabalho, mas hoje a gente colhe os frutos disso, né? Então, eu trabalho muito porque eu gosto, para te falar a verdade. Então, assim, domingo até que não, mas assim, até tarde da noite várias vezes. Mas também você tem a liberdade de viajar quando você quer, você viaja muito. Exatamente. E é o empreendedor tem a liberdade de trabalhar 18 horas por dia. Exatamente. E também tem a liberdade de estar segunda-feira na praia e o time está feliz porque está trabalhando numa empresa onde o empresário dá oportunidade para que ali tenha gerentes, tenha diretores, tenha CEOs. Eu achei que eu nunca fosse viver isso nesse sentido, assim, que às vezes a minha equipe fala assim, cara, vai viajar, assim, você está trabalhando demais. Eu falo, poxa, então... Eu acho que a cultura tá alinhada, o pessoal tá vendo que eu tô aqui junto com eles fazendo acontecer, mas ao mesmo tempo também não acham ruim de você tomar um tempo ali para fazer isso, apesar de eu fazer com uma frequência maior do que o normal, que eu viajo umas 6, 7 vezes por ano aí, mas enquanto eu tô aqui, tô trabalhando muito. Por que escolher a Clínica de Leon para fazer lá as lentes de porcelana e não na concorrência? Porque a Clínica de Leon hoje tem a melhor tecnologia disponível no mundo e com isso a gente conseguiu diminuir o custo de produção e repassar esse desconto para os nossos pacientes. Por isso que é o verdadeiro luxo que cabe no bolso. Você consegue ter um atendimento classe A que cabe no seu bolso. Parabéns, Lucas, pela empresa. Conheço, recomendo essas aqui.
vieram de lá. E já tem tempo, hein? Já tem 2018, antes daquela viagem que eu fui fazer para os Estados Unidos. Aham. Sucesso para você, para a Clínica de Leon, e muito obrigado pela sua presença aqui. Eu que agradeço o convite, obrigado. E esse foi mais um programa Felicidade Empreendedora. Aqui você aprende que empreender não precisa ser um fardo. Você pode construir empresas com lucro e liberdade, que potencializam a sua felicidade e não o contrário. Até o próximo programa.